Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente. Agradeço a todos então pelo convite. De facto, já foi há 5 anos, já foi em 2013, apesar do estudo ser publicado um bocadinho mais tarde, que estas coisas demoram sempre um bocadinho no meio de doentes e revistas para cá e revistas para lá, mas foi em 2013 que aqui neste mesmo evento publicámos os primeiros dados do Empire, o primeiro estudo epidemiológico da anemia em Portugal. E é com muita honra que fiz parte e faço parte deste grupo. De facto, a OMS estimava que a anemia em Portugal rondava os 15%, mas de facto o que se evidenciou é que ela rondava os 20%, portanto sendo um problema de saúde pública moderado aqui no nosso país. Verificámos também que ela cometia principalmente os jovens, as mulheres jovens, e depois havia novamente um pico nos doentes idosos. Identificámos também um outro problema, o problema da ferropénia. Quase um terço da população tinha ferritinas inferiores a 30% e mais de metade da nossa população com valores de ferritina inferiores a 50%. Quisemos perceber um bocadinho mais da nossa população. Verificámos que também as pessoas já sabiam de facto que tinham alguma deficiência de ferro, que tinham algumas perdas. As principais queixas eram muito inespecíficas, como nós sabemos, o cansaço, as cefaleias, as tonturas. Relativamente às doenças que a população referia, a população anémica referia principalmente história de insuficiência cardíaca, doença respiratória, doenças reumatológicas, doenças neoplásicas. Do ponto de vista cirúrgico, predominavam as cirurgias ginecológicas, as cirurgias intestinais e as cirurgias gástricas na população anémica. Depois quisemos ir ainda um bocadinho mais longe e ver os idosos, estudar os idosos deste nosso Portugal. E verificámos que, de facto, a partir dos 35, 40 anos, os valores da hemoglobina começam a descer, são predominantemente baixos na população dos muito idosos, sempre as mulheres com valores inferiores de hemoglobina, e quer nos idosos em geral, quer nos idosos ditos saudáveis, consideravam-se eles próprios saudáveis, a hemoglobina rondava os 12, 13 gramas de hemoglobina, portanto, sempre valores ali muito próximos do cut-off dos limites de anemia. Aqui podemos confirmar isso, portanto, a anemia muito prevalente nos doentes com mais de 80 anos, predominantemente nas mulheres, e também a ferropénia é um problema nesta população, especialmente na população idosa, mas muito mais na muito idosa e mais ainda nas mulheres. Já há alguns anos, este trabalho é de 2006, se sabia que se começou a tratar deste problema da anemia nos idosos e a sua relação com o aumento da mortalidade e da hospitalização. De facto, mesmo para valores de anemia muito ligeiros, identificou-se que havia um aumento da mortalidade e da hospitalização para estes doentes idosos com anemias ligeiras. Mais tarde, outros estudos também evidenciaram que a anemia é muito prevalente nos internamentos de medicina e que está associada a maior mortalidade, a readmissões precoces e aumento dos internamentos hospitalares, o que, como sabem, nos dias de hoje é extremamente importante, dada a dificuldade que nós temos em arranjar vagas em hospitais de agudos. Outros trabalhos também sempre a notificarem esta problemática da anemia no idoso e o seu impacto. Foi assim que começámos a pensar neste tema, que faltava-nos estudar, de facto, esta população internada no Serviço de Medicina Interna, e foi aí que nasceu o ProIron, portanto, a prevalência e o impacto prognóstico da anemia e da ferropénia nos doentes internados numa enfermaria de medicina interna.
Foi um estudo prospectivo, observacional, realizado no Serviço de Medicina 3 do Hospital de São Francisco Xavier, de outubro de 2013 a outubro de 2014. Foram incluídos todos os doentes adultos, não foram excluídos doentes. Só tratámos o primeiro internamento de cada doente, não tratámos as readmissões. Foram estudados os dados demográficos, as características clínicas e analíticas à admissão. Todos os doentes assinaram consentimento informado e o estudo, obviamente, foi aprovado pela Comissão Ética do nosso centro hospitalar. Definimos como anemia, portanto, a definição da OMS, inferior a 12 nas mulheres e inferior a 13 nos homens. Definimos ferropénia de acordo com as definições clássicas, portanto, relativamente às neoplasias, portanto, ferropénia absoluta com ferritinas inferiores a 30 e saturações de transferrina inferior a 20 e a funcional ferritina entre 30 e 800 e saturação da transferrina inferior a 50. Para a doença renal crónica, valores de ferritina inferior a 100, na ferropénia absoluta, consideramos funcional catófos de ferritina inferior a 500 e saturações inferior a 30%, e para a insuficiência cardíaca e para as demais doenças crónicas, ferropénia absoluta com ferritina inferior a 100, funcional entre 100 e 300, com saturação de transferrina inferior a 20%. Relativamente aos déficits de B12 e de ácido fólico, foram os catófos do nosso laboratório e considerámos déficits combinados quando havia 2 ou mais destes déficits. Depois dividimos a população em 5 grupos. NAN, portanto, sem anemia, sem ferropénia e déficit ácido fólico ou B12, portanto, no anemia, no deficits. Anemia, portanto, anemia independentemente dos valores de ferro, de ácido fólico ou de B12. IDA, portanto, Iron Deficiency Anemia, anemia ferropénica. ID, portanto, a ferropénia, Iron Deficiency. E ferropénia sem anemia, portanto, Iron Deficiency without anemia. Portanto, o objetivo deste estudo foi, de facto, avaliar a prevalência e os fatores preditivos da anemia ferropénica, da ferropénia e da ferropénia sem anemia e avaliar o impacto prognóstico destas entidades na mortalidade intra-hospitalar. Estes foram os resultados, portanto, as características da nossa população. Foram internados 771 doentes, a maior parte deles eram idosos, quase metade, portanto 40% dos doentes eram muito idosos, mais de metade dos doentes eram mulheres, portanto semelhante à maior parte das enfermarias de medicina interna do nosso país. A maior parte dos doentes, ou quase metade dos doentes, tinha mais do que 3 comorbilidades. As principais comorbilidades eram, de facto, a diabetes, a insuficiência cardíaca, a fibrilação auricular, a hipertensão e a doença renal crónica. Apenas 14% destes doentes não tinha nem anemia nem nenhum déficit hematínico. 67% dos doentes tinham anemia, 41% anemia ferropénica, 58% ferropénia e 18% ferropénia sem anemia. Quando comparamos a população dos anémicos com os não anémicos, vemos que os doentes são mais idosos, são mais velhos, têm mais comorbilidades, sendo que as comorbilidades mais frequentes são a insuficiência cardíaca e a doença renal. Analisando a população com anemia ferropénia, também vemos que eles são mais idosos e são mais mulheres do que a população dita normal. Têm mais comorbilidades também têm mais insuficiência cardíaca e mais doença renal. Obviamente que têm mais ferropénia e, curiosamente, têm mais também déficit de vitamina B12 e déficits combinados, o que sugere também que, provavelmente, nos idosos, mais do que a anemia por perdas, a anemia carencial, portanto, pelos déficits alimentares, tem aqui um bocadinho o seu papel. Relativamente à ferropénia, também doentes mais idosos, também mais mulheres, também mais comorbilidades que os não anémicos, sem déficits, mais insuficientes cardíacos, mais doença renal crónica. Também mais ferropénia e mais déficits combinados, principalmente déficit de B12.
Relativamente ao grupo dos ferropénicos sem anemia, também mais idosos, também com mais comorbilidades, mais insuficiência cardíaca e mais doença renal crónica. Quando fomos avaliar os fatores preditores destas entidades, da anemia ferropénica, da ferropénia e da ferropénia sem anemia, o que é que identificámos? Identificámos que os doentes com anemia, tanto que a idade, a neoplasia ativa e a doença renal eram um fator de risco independente para a anemia. Para a anemia ferropénica era a idade e a doença renal e os déficits combinados. Para a ferropénia era o género feminino, a insuficiência cardíaca e a doença renal. Curiosamente, os doentes com neoplasia ativa tinham menos anemia ferropénica e o género feminino tinha mais ferropénia sem anemia e os doentes renais crónicos tinham menos ferropénia sem anemia. Relativamente aos outcomes, portanto, a mortalidade desta população foi de 21%, sendo que foi de 6,1% para os doentes sem anemia e sem outros déficits. Os doentes com anemia tiveram uma mortalidade significativamente superior, bem como os doentes com anemia ferropénica e os doentes com ferropénia. Os doentes com ferropénia sem anemia também, mas não atingiram significado estatístico. Portanto, dos 21%, portanto, dos 164 doentes que faleceram, 82% tinha anemia, 40% anemia ferropénica, 54% ferropénia e 10% ferropénia sem anemia. De facto, a anemia foi um fator independente de mortalidade para esta nossa população, bem como a idade superior a 65 anos, a neoplasia ativa e também a macrocitose. A ferropénia foi, curiosamente, um fator protetor, portanto, os doentes com ferropénia faleceram menos, provavelmente tem a ver com os níveis elevados de ferritina que existem nos doentes com neoplasia ativa. Como vemos aqui neste gráfico, para valores de ferritina superior a 800, a mortalidade é bastante superior e isto provavelmente deve-se aos doentes neoplásicos que tiveram um elevado, foram um fator independente de mortalidade muito importante nesta população. Quando fomos analisar estes dados, portanto, vimos que, de facto, estas entidades são muito prevalentes, foram muito prevalentes neste grupo de doentes, e vemos que, realmente, estes doentes internados, comparando com o Empire, são doentes aparentemente muito mais doentes, embora os cut-offs, portanto, relativamente à anemia, a prevalência da anemia rondou os 67%, sendo que a anemia, portanto, na população geral foi 20% e no idoso e muito idoso 21% e 31%. Relativamente à ferropénia, à anemia ferropénica e à ferropénia também os valores foram mais elevados, embora, pronto, estas populações não se possam comparar diretamente e os cut-offs de anemia utilizados para, de ferropénia utilizados para o Empire tenham sido, obviamente, diferentes do que a população que nós utilizamos para o ProIron. Realçamos então que apenas 14% dos 771 doentes internados não tinham qualquer déficit hematínico. Nos doentes internados, a prevalência da ferropénia é semelhante nos doentes com e sem anemia.
A prevalência da ferropénia, apesar de tudo, pode estar algo subestimado pela presença da doença crónica. Isso pode ser uma limitação ao nosso estudo. O déficit da vitamina B12 foi preditor da anemia ferropénica e da ferropénia. Portanto, leva-nos a pensar, como já disse, da etiologia carencial do idoso, portanto, da má alimentação do idoso e não tanto nas perdas hemáticas. A anemia está associada ao aumento da morbimortalidade nesta população. A ferropénia esteve associada à menor mortalidade, ao contrário do que seria expectável e dos outros dados publicados, provavelmente relacionado com as doenças crónicas, nomeadamente a neoplasia ativa. Mas é extremamente importante este último ponto, é que a mortalidade do grupo sem anemia e sem nenhum déficit foi 4 vezes inferior ao do grupo da anemia e 3 vezes inferior ao do grupo da ferropénia. Assim, concluímos que a anemia e a ferropénia são comuns nos doentes internados, onde predominam os idosos com múltiplas comorbilidades. Ambas têm impacto negativo no prognóstico a curto prazo. Ambas são subdiagnosticadas e subtratadas, apesar da existência de recursos para a sua avaliação no internamento. Deverão ser implementados protocolos de abordagem sistematizada da anemia e da ferropénia nos doentes internados em serviços de medicina, para que precocemente consigamos estratificar estes doentes. Claro que temos que arranjar cut-offs e ter em conta as patologias inflamatórias que existem nestes doentes internados. E obviamente são necessários mais estudos, especialmente para validar o impacto da correção da anemia e da ferropénia nestes doentes a curto e a longo prazo. Era o que eu tinha para vos dizer.